quero compartilhar com vocês uma experiência recente minha que mostra para mim, mais uma vez, que realmente é a nossa vibração que molda os acontecimentos ao nosso redor, né? Contra o paradigma materialista, que diz que a matéria é a causa, mente e corpo são separados, a consciência é derivada do corpo, contra esse paradigma, né? Essa minha experiência reforça a tese ou o novo paradigma de que a consciência é a causa, né? A consciência é a causa e a vibração é que molda o mundo físico e material ao nosso redor. Já fazia algumas semanas, na verdade até alguns meses, que eu vinha numa vibração bastante elevada, de forma consistente. Todos os dias vivendo em paz e com apreciação. Todos os dias numa boa, com dias tranquilos, produtivos, sem grandes percalços, apesar do caos que a gente tem vivido com essa pandemia, né? Para mim, a minha rotina vinha já há muito tempo bastante equilibrada, bastante pacífica, né? E eu vivendo assim com apreciação, com gratidão, como eu falei, consistente ali numa vibração elevada, né? E aí o que aconteceu? Teve um dia em particular, que já faz umas 2 semanas, que eu já acordei um pouco mais agitada e em vez de me voltar para dentro, né, de estar alerta ao meu estado interior, e já voltar para o meu centramento, eu comecei a seguir o dia agitada e fui ficando estressada e nesse dia eu fiquei muito estressada. E eu fiquei num grande estresse nesse dia, desde de manhã até o final da tarde, quando então aconteceram 2 questões, né? Chegaram até mim 2 pepinos, né? 2 problemas chegaram, 2 bombas vieram ao meu colo. Bem nesse dia em que, depois de tanto tempo, bem, leve, em paz, nesse dia que eu tinha manifestado tanta tensão e estresse. Esses 2 problemas eu não preciso entrar em detalhes, né? Mas só para dar uma ilustrada. Um deles era que eu descobri que eu tinha uma dívida no Serasa, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, no valor de R$ 500. Só que era referente a algo que eu sabia que eu devia R$ 50 e não 500. Ou seja, eu pensei, estão me cobrando 10 vezes mais do que deveriam. A segunda questão, que chegou só 1 hora depois, foi referente a uma dívida de R$ 20.000. Sim, uma dívida de R$ 20.000, né? Então eu vinha naquele dia tensa, estressada e recebi da vida, né, elementos que combinaram com a vibração que eu estava oferecendo. Elementos que vieram corroborar o meu estresse, né? Retroalimentar o meu estresse, justificar o meu estresse e a minha tensão, que naquele dia não tinham assim realmente razão de ser, era mais um estado interno mesmo, que eu não cuidei, né? Eu fui na onda daquele estresse, fiz aquilo que eu digo para vocês não fazerem, né? Que é, não entra naquele sentimento e fica justificando ele e dando narrativas mentais, porque assim ele só se alimenta, se retroalimenta e se intensifica, né? Então não se identifique com esses estados agitados, com esses estados estressados, quando eles parecem querer te assaltar, né? Assaltar teu coração, a tua alma. Não se identifica com isso, observa o estado emocional e não acha que ele tem razão de ser. Você sempre pode voltar para o seu centramento e para sua paz interior. E foi isso que eu não fiz esse dia. E aí me apareceram esses 2 problemas. Mas sabe o que eu queria comentar com vocês? Que nesse dia eu pensei,
né? Não é porque eu imaginei. O que aconteceu ao meu redor me levou a crer que estavam me cobrando R$ 500 por uma dívida que na verdade era de R$ 50. E o que aconteceu ao meu redor me levou a crer que uma dívida de R$ 20.000 poderia recair sobre mim, ou seja, eu poderia vir a ser considerada responsável por aquela dívida. Foi o que eu fui levada a crer naquele dia. Só que depois eu descobri que na verdade não era nada daquilo, em nenhum dos dois casos. No caso da dívida de R$ 500, é porque eu havia alugado um produto que custava R$ 50 por mês e eu estava com este produto há um mês, por isso que a dívida era de R$ 50. Só que como a empresa tinha tentado falar comigo e eu estava lá meio enrolada e ainda não tinha respondido, a empresa considerou que eu não devolveria o produto que eu tinha alugado. E esse produto vale em torno de R$ 500. Por isso que eles me inscreveram lá no Serasa e colocaram esse valor. Então foi tudo esclarecido, eu já usei o produto e já devolvi e já tá tudo certo. Então, na verdade, não era o que eu fui levada a pensar naquele dia. Com relação à dívida de R$ 20.000 que poderia recair sobre mim, é uma questão que está atrelada a um processo judicial de uma dívida que é o meu pai, na verdade, que está discutindo nesse processo se a dívida é dele ou se não é dele. E teve uma vez lá, né, nesse rolo aí, que não cabe entrar em detalhes, que eu meio que me envolvi lá um pouco com os negócios dele. E naquele dia a advogada ligou para ele, depois de consultar e ler o processo, e disse para ele que como eu havia me envolvido há um tempo atrás com aquela questão, seria uma possibilidade que essa dívida recaísse sobre mim, que eu fosse considerada responsável por essa dívida de R$ 20.000. Só que depois disso, um tempo depois, a gente constatou, né, a própria advogada do meu pai constatou que ela tinha se equivocado, né, ela tinha olhado o processo lá meio rápido e tal, e na verdade ela se equivocou. Então, eu não corro esse risco de que essa dívida de R$ 20.000 recaia sobre mim, de que eu seja considerada responsável. Porém, naquele dia, que foi um dia que eu me estressei muito, vibrei muito estresse, muita tensão, naquele dia, por algum motivo, a advogada do meu pai leu o processo rápido, tirou uma conclusão equivocada, comunicou a ele e ele comunicou a mim. E assim a vida externamente se ajeitou para que eu pensasse que eu poderia ter uma dívida de R$ 20.000, né? E eu sou uma pessoa que nunca tenho dívida de nada, sabe? Não. Aquela pessoa que sempre paga todas as contas em dia, sou eu, né? Sou uma dessas pessoas. Então, claro que naquele dia, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei super estressada, né? Na verdade, eu só continuei estressada. Mas qual é a conclusão toda dessa história toda? A conclusão toda é que se eu vinha muitos dias, semanas e até meses com a vibração consistentemente elevada, é claro que eu não iria, em algumas horas, criar uma situação, né, com a minha vibração em que eu realmente fosse responsabilizada por uma dívida tão alta. Alta, para mim é alta, né, essa dívida. Não são algumas horas de estresse que iriam fazer eu criar um pepino desses para mim, né? Bem como eu também não criei aquela situação de estarem me cobrando 10 vezes mais, como eu pensei que estava acontecendo quando me inscreveram no Serasa por R$ 500, quando na verdade eu reputava que seriam R$ 50. Então, o que foi que aconteceu, né? Se a minha vibração de estresse daquele dia não foi suficiente para realmente criar esses problemas de forma concreta e sólida na vida, a minha vibração de estresse daquele dia foi suficiente para virem a mim elementos externos que ao menos me fizeram pensar por alguns momentos, né?
por aquele dia e o dia seguinte, né, até que eu esclarecesse isso. Elementos que me fizeram pensar, ao menos naquele momento, de que sim, de que eu tinha aqueles problemas. Então, olha como é que funciona essa questão da vibração, né? De vibrar e de modular a vida ao nosso redor. E nessa experiência ficou claro para mim isso. Por quê? Porque teve um contraste muito grande. Porque se você vem consistentemente com a vibração elevada, sempre em paz, em apreciação, e aí no outro dia, pum, caiu a vibração lá para baixo, super estressada. Praticamente de forma imediata, no meu externo, a minha vida que é totalmente pacífica e tranquila, naquele dia em que eu fiquei super estressada, isso já se modificou, já vieram essas notícias até mim, alimentando o meu estresse, né? Corroborando essa observação que a gente está sempre fazendo na nossa vida de que aquilo que a gente vibra, emite, sente, também é aquilo que a gente atrai. Então, é essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, né? Cuidem da sua vibração, né? O paradigma materialista está ruindo, gente. As pernas do paradigma materialista estão balançando forte, né? Vou aproveitar aqui esse vídeo para indicar para vocês um documentário da Netflix, cujo nome é I Am, eu sou, né, em inglês, porque ele trata um pouco dessa questão, né? Conta lá a experiência pessoal de um cineasta de Hollywood que passou por uma transformação interna e aí ele resolveu fazer esse documentário, né? Ele dirigia filmes de comédia, dirigiu Ace Ventura e tal, não lembro o nome dele. E ele resolveu fazer esse documentário contando um pouco da história pessoal dele e abordando também ali junto algumas dessas questões, né, de que nós somos, na verdade, consciência, de que nós somos um, né, desse sentido maior de que nós estamos unidos, né, e ali ele aborda também algumas das questões, alguns dos experimentos científicos que já apontam para esse novo paradigma que a gente pode observar nas nossas vidas. Qual novo paradigma? O novo paradigma de que a nossa consciência é a causa, né, a consciência é a causa. E a vibração que a gente emite é que vai modulando as experiências ao nosso redor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, faz seu comentário, ativa o sininho de notificações para você saber sempre quando eu postar um vídeo novo. E fica na paz, fica firme na paz. Para que você tenha experiências boas, tá? Sempre que você estiver estressado, sempre que você estiver triste, sempre que você estiver qualquer coisa, apenas não alimente esses estados, não alimente esses estados emocionais, não fique justificando e retroalimentando com narrativas mentais. Apenas observe e decida, escolha se posicionar de uma maneira nova, com um novo olhar. Um beijo para você. Até mais.